alunos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Nós vamos começar agora a nossa aula 3 e o tema é O que falar dos sujeitos, parte 2. O objetivo da aula é identificar e reconhecer verbos que necessitam de complementação direta ou indireta para construir sentido. 1. Discuta com seu professor a possibilidade de complementação para os verbos em destaque. Então, olha lá. Mariana dormia. Mariana dormia. Eu consigo até entender, não consigo? Mariana dormia. Eu consigo entender, é uma frase que eu consigo entender. A B. No recreio, os estudantes utilizam. E nesta? Este verbo ele está precisando de um complemento, não está? Eu não consigo entender ele completamente. No recreio, os estudantes utilizam. Agora, vejam desta forma. No recreio, os estudantes utilizam o celular. Então, eu dei um complemento para esse meu verbo aí, ó, utilizam. Mas utilizam o quê? Diferente lá do Mariana. Eu posso colocar um complemento ali no Mariana dormia? Posso, mas eu consigo entender. Não consigo entender? Mariana dormia. Mas e se eu falo assim, Mariana dormia muito? Ou Mariana dormia até a hora do almoço? Assim, a professora precisa. Mas a professora precisa do quê? Não fica uma frase incompleta? A professora precisa. E se eu disser assim, a professora precisa de silêncio? Vejam como fica diferente, como eu consigo, a frase fica mais completa. Então, vamos ver um pouquinho agora o estudando a língua. Verbo intransitivo. O intransitivo é aquele que expressa sentido completo, portanto, dispensa um complemento. Exemplo, as camponesas sorriam. É a mesma coisa do Mariano, a Mariana dormia. Eu sei, eu entendi a frase, né? Completa. Então, quando é intransitivo, ele não precisa de um complemento. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento para completar o sentido da oração. Eles podem ser direto ou indireto. O transitivo direto, o complemento liga-se ao verbo de forma direta, sem necessidade de preposição. Exemplo, as camponesas pegaram as flores. Olha lá, pegaram as flores. Então, não tem necessidade de uma preposição aí, né? Pegaram as flores. Mas eu precisei desse complemento. Então, ele é transitivo direto, porque eu preciso desse complemento para o meu verbo, para eu poder entender a minha frase. E, ao mesmo tempo, ele é direto porque eu não precisei de uma preposição aí entre o verbo e o complemento. Já o transitivo indireto, o complemento liga-se ao verbo de forma indireta, com necessidade de preposição. Exemplo, as camponesas necessitam. Mas necessitam de quê? Tá vendo? Esse de já é uma preposição que liga o meu verbo. Então, por isso, transitivo indireto. Necessitam de materiais adequados para o trabalho. 2. Os verbos destacados precisam de complementação de forma direta ou indireta, ou seja, eles são transitivos diretos e indiretos. Identifique a transitividade desses verbos conforme legenda a seguir, indicando os respectivos complementos. Então, eu vou usar as siglas ali, ó, VTD para verbo transitivo direto e VTI para verbo transitivo indireto. Então, na letra A eu tenho guardo, que é o verbo, está em destaque. Guardo com devoção a lembrança do meu primeiro dia de escola. Então, esse guardo, ele é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele precisa desse complemento. E qual é o complemento? A lembrança, né? Então, ó, guardo com devoção
a lembrança do meu primeiro dia de aula. Então, o complemento é a lembrança. A B, a folhinha pregada à parede da vasta sala de jantar marcava 25 de maio de 1887, dia do meu aniversário. Então, esse marcava, qual que é o complemento? Marcava o quê? Marcava a data do aniversário. Então, o verbo transitivo direto, porque eu preciso desse complemento que é a data do aniversário. Depois, as crianças, à hora do terço, levavam arcos de boninas enfiadas em palitos de coqueiro. Levavam o quê? Se eu falo as crianças, à hora do terço, levavam o quê? Qual que é o complemento? Os arcos de boninas. Então, verbo transitivo direto. A D, apertava as rosas ao peito. É um verbo transitivo direto, porque eu preciso do complemento. E qual é o complemento? As rosas. Porque eu não posso falar apertava, mas apertava o quê? As rosas. Verbo transitivo direto. Depois, maltratava os cravos lânguidos e sedosos. Maltratava o quê? Os cravos. É um verbo transitivo direto, eu preciso desse complemento. A F. E os pobres cravos rolavam pelo chão alvos e crespos, como cálices sem pé, derramando odores. E os pobres cravos rolavam. Eu até entendo se eu parar aqui, ó. E os pobres cravos rolavam. Mas vai ficar meio sem sentido. Então, vocês viram que tem uma preposição aí entre o complemento e o verbo, que é o pelo. Então, verbo transitivo indireto. Rolavam pelo chão. Então, o complemento é pelo chão e é um verbo transitivo indireto. A 3. Observe as orações que foram extraídas do texto explorado na aula anterior pelo contexto. Pelo contexto, indique se os verbos necessitam de complemento e a sua transitividade. Então, aqui, como vocês já sabem, o VTD, verbo transitivo direto, VTI para verbo transitivo indireto e o VI, verbo intransitivo, tá? Então, olha lá as orações. Deixa eu subir. O sol cobre. O sol cobre o quê? Cobre o pátio. Então, eu preciso de um complemento. Então, se precisa, vai dizer sim ou não. E vai dizer se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, se é um verbo intransitivo. A poeira forma o quê? Uma película. Precisa de complemento, sim ou não? É um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto ou é um verbo intransitivo? Os negros chapéus de sol dos homens e as pintalgadas sombrinhas das senhoras sobem e descem. Precisa de complemento? Se precisa, vai dizer qual complemento. Se sim ou não. Se é verbo transitivo direto, se é verbo transitivo indireto ou se é verbo intransitivo. E assim vocês vão fazer com todas essas orações. Com isso, finalizo aqui a nossa aula 3. Lembro sempre que as videoaulas elas vão ficar disponíveis no YouTube, no blog, e se tiverem dúvidas, só entrar em contato pelo WhatsApp. Até a nossa próxima videoaula.